Olá, muito bem-vindo até mais uma Escola Bíblica, onde vamos desenvolvendo ao longo dos dias esta maravilhosa bênção que é sermos uns mordomos de Deus, poder ser um mordomo de Deus. Temos desenvolvido este tema com a ajuda do pastor Daniel Vicente, que continua connosco, que continua a acompanhar-nos e a levar-nos a conhecer e a aprofundar aquilo que a Bíblia nos ensina. Vamos então passar-lhe a palavra através daquilo que é o nosso sumário para a lição de hoje. E o sumário de hoje fala-nos de qual é a importância de estarmos conscientes da nossa responsabilidade em relação aos bens, valores e princípios espirituais que nos foram confiados por Deus e do dever que temos de os transmitir a outros. Como sempre, fazemos também uma leitura de um texto bíblico que nos servirá de base e que é onde nós vamos tirar o sumo daquilo que a Bíblia nos ensina. Para tal, pode abrir as suas Bíblias em casa. Se não tiver a sua Bíblia consigo, pode seguir-nos através do nosso quadro, onde temos o nosso texto. Vamos então fazer a leitura e o texto encontra-se em Apocalipse, no capítulo 14 e no versículo 6. Então, em Apocalipse 14, 6, diz-nos: "E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitavam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo." Existe neste texto algo muito importante, não é? É um texto que nos leva a compreender que há uma missão, há um desenvolvimento necessário com aquilo que são os dons de Deus, não é? Os mordomos sábios, o mordomo cristão sábio, ele sabe que lhe foi confiada uma tarefa e, portanto, eles definem-se pela sua vontade de executar esse princípio moral que é a sua responsabilidade pessoal em relação à transmissão dessas verdades que lhe foram transmitidas por Deus. E a aceitação dessa responsabilidade moral é, portanto, a escolha que fazemos e também tem a ver com as ações que nós empreendemos face a essa mesma verdade que nos foi confiada. Ou seja, existe uma relação direta entre o que é ser um mordomo e aquilo que é a condição de mordomo. Ou seja, o que é que eu faço com isto de ser mordomo? Não é só um título. Não é só um título, apesar que a palavra em si já contém um pouquinho aquilo que significa ser um mordomo. Em alguns textos do Antigo Testamento, portanto, não aparece a palavra mordomo. Portanto, esta palavra não existe no hebraico enquanto uma única palavra, mas normalmente este conceito aparece numa frase, portanto, que é uma frase em hebraico que é Asher al-Bait, ou seja, que significa aquele que está sobre a casa, que superintende sobre a casa. É um pouquinho como a própria palavra mordomo em português. A palavra é a palavra mor, portanto, que é mor e domus. Domus é aquele que está sobre... domus é a casa. O mor é aquele que superintende sobre a casa. No fundo, nessa palavra mordomo está também este conceito de alguém que está sobre alguma coisa, que tem a supervisão sobre alguma coisa, mas isso é uma grande responsabilidade, uma responsabilidade moral muito grande e que nós devemos ter em conta quando pensamos na aplicação daquilo que é esta responsabilidade e daquilo que é a função que temos. É verdade. E quando nós lemos, quando é muito fácil para nós compreender o papel do mordomo a nível físico, a nível daquilo que acontece no nosso dia-a-dia. Por exemplo, um mordomo, economicamente falando, quando ele faz uma boa gestão, ele aumenta o património. Quando não faz, não aumenta, diminui. E existe ali uma relação, uma avaliação a ser feita. A nível espiritual, também existe algum tipo de avaliação, algum tipo de gestão, algum momento em que essa avaliação é feita?
Sim, a palavra de Deus fala-nos dessa avaliação. Não significa só, pronto, és mordomo e pronto, acabou. Não importa a maneira como tu desenvolves ou não a tua função enquanto mordomo. Não, a palavra de Deus é bem clara. Em 2 de Coríntios, no capítulo 5 e no verso 10, diz: porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do seu corpo, enquanto esteve neste corpo, quer seja bem, quer seja mal. Portanto, cada um de nós tem uma responsabilidade e essa responsabilidade vai ser avaliada. É um grande desafio, porque vamos comparecer não é diante de um tribunal humano, não é somente, Rita, aquilo que tu entendes como de certa forma, o que eu faço ou quem eu sou. Não, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e diante de um que conhece exatamente não só aquilo que eu fiz, mas a intenção com que fiz, as motivações do coração. E isto é uma grande responsabilidade. Enquanto mordomo, eu tenho, não com medo dessa situação, mas ou assumo a responsabilidade ou não assumo. Ou nego por completo que sou um mordomo e não tenho condições para o fazer, ou acho que não tenho condições, porque Deus capacita cada um de nós para desenvolver estas funções como seus mordomos, ou eu digo que não estou disposto a isso e, portanto, também aceito as consequências disso, ou se aceito essa responsabilidade, também devo fazê-lo de absoluto coração e percebendo as implicações morais que tem essa minha, portanto, afirmação. Nós muitas vezes somos pessoas, como é que eu ia dizer, tentamos encontrar o caminho mais fácil, o atalho, não é? Uhum. E numa de encontrar o atalho, muitas vezes nós olhamos para as coisas com um ar assim um bocadinho mais leve, mais é necessário haver uma responsabilidade pessoal, mas uma responsabilidade séria, com sentido, com objetivos. Exatamente. É importante que eu perceba o que é que o proprietário, aquele com quem eu tenho essa relação, e neste caso, o que é que a minha relação com Deus estabelece como prioridades para a minha vida. Eu tenho que perceber que o que Deus mais deseja para mim é a minha salvação, é que eu viva feliz, é que eu desfrute da vida. E para fazer isto é preciso eu estabelecer uma relação absoluta com Ele e saber qual é a sua vontade para a minha vida e perceber que essa sua vontade para a minha vida é melhor do que qualquer outra coisa que eu escolha. E às vezes nós também temos aquela tendência de subcontratar. Sim. E será que podemos subcontratar alguém para dar-lhes as responsabilidades e depois dividir os lucros com essa pessoa ou com essa instituição? Pois é. No caso do mordomo cristão, nós não podemos transferir para o outro aquela que é a nossa responsabilidade, nem sequer para organizações. Não podemos dizer... essa é a responsabilidade da Igreja, transmitir as verdades de Deus, ou o apoio àqueles que são mais carenciados, à organização A, B, C ou D, que o pode fazer, não preciso de o fazer eu, enfim, transfiro isso para essas organizações e muitas vezes até o fazemos financeiramente. Exato. Mas, atenção, isso não invalida a minha responsabilidade enquanto mordomo em relação àquilo que Deus pede de mim, em relação ao meu próximo, em relação àqueles que estão em contacto comigo. Vamos então passar para a nossa rúbrica Aprendendo Fazendo. Como é que eu posso aplicar aquilo que aprendi hoje no meu dia-a-dia e na minha vida? Eu não posso passar a minha responsabilidade para o outro. Eu não posso delegar noutro aquilo que Deus já me confiou a mim. Que neste momento aqueles que nos escutam possam compreender que é só na medida em que abraçamos essa responsabilidade que nos foi confiada que nós podemos cumprir a nossa verdadeira missão enquanto mordomos de Deus.
E assim terminamos, chegamos ao fim a mais uma das nossas desenvolvimentos da nossa escola bíblica, de mais uma nossa lição. Mas queremos partilhar mais momentos como estes, queremos continuar juntos a aprender como entrar em contacto com a vontade de Deus e realizá-la na nossa vida. Queremos também contar com a sua presença. Se é a primeira vez que assiste ao nosso programa, se gostava de compreender e acompanhar aquilo que já foi dito antes, pode fazê-los através da nossa página na hopechannel.pt, assim como na nossa página de Facebook na Rádio RCS. Pode, através do podcast, poder ver, poder ouvir aquilo que foi as nossas anteriores lições. Contamos consigo, gostamos muito de poder fazer parte deste momento da sua vida e gostaríamos de poder juntos caminhar com Deus. Até lá!